Olá pessoal, vamos para mais uma aula, nossa aula 13, capítulo 6, função definida por várias sentenças. Vamos começar falando sobre o módulo de um número real, que podemos dizer que módulo é o mesmo que a distância de um número real ao número zero, pois o módulo de um número real surgiu da necessidade de medir distância de um número negativo ao zero. Porém, a gente sabe que não se tem distância negativa. O zero é o número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. Ao medirmos a distância de um número negativo a qualquer ao zero, percebe que a distância fica negativa. E como não é usual dizer que uma distância ou comprimento é negativo, foi criado o módulo de um número real que torna o valor positivo ou nulo. Dado o número real x, chama-se de módulo ou valor absoluto de x, que se indica por módulo de x. O número real não negativo tal que x, módulo de x, é igual a x, se x for maior ou igual a zero, ou menos x, se x for menor que zero. Isso significa que o módulo de um número real não negativo, ou seja, maior ou igual a zero, é igual ao próprio número. No entanto, o módulo de um número real negativo ou menor que zero é o valor oposto ao próprio número. Na prática, para obter o módulo de um número negativo, deve-se multiplicar esse número por menos 1. Veja o exemplo. X é positivo ou zero. X é igual ao próprio x. Exemplo. Módulo de 2, 2. Módulo de 1,5, 1,5. Módulo de 15, 15. X é negativo. Então, isso é igual a menos x. Exemplo. Menos 2. Se a gente for pensar na regra ali em cima, fica menos 2. Menos por menos, mais, fica 2. Menos 20, se a gente for pensar na regra lá em cima, a gente substitui pelo menos 20. Fica menos por menos, 20. Então, por isso que o módulo sempre vai ser um valor positivo, sem sinal algum. No início da apresentação, nós descobrimos que geometricamente o módulo de um número real apresenta a distância entre esse número até a origem ou ao zero da reta real. Portanto, não existe distância negativa ao extrair um módulo de qualquer número real. Sempre obtemos como resultado um número positivo. Veja isso geometricamente representado através de uma reta numérica. Módulo de 4,5, 4,5. Módulo de menos 2, 2. Propriedades de um módulo temos. Primeira propriedade, o módulo de um certo número x é exatamente igual ao módulo do seu oposto menos x. O exemplo, 3, seu módulo é igual ao seu oposto, do menos 3. Então, 3 vai ser o oposto de 3 é 3, o oposto de menos 3 é 3. Então, são iguais. Propriedade 2. Não importa se de certo o valor de x elevado ao quadrado do resultado foi extraído do seu módulo, ou se foi extraído no módulo de um certo valor de x, e só depois do resultado foi elevado ao quadrado. O mesmo se não existir a operação do módulo e somente o valor de x foi elevado ao quadrado. Em todos esses casos, o resultado será igual. Veja só. 5 ao quadrado, qual é o módulo de 5 ao quadrado? 25. E se eu levar o módulo ao quadrado, módulo de 5, 5. 5 ao quadrado, 25. Então, são iguais. Para menos 3, mesmo jeito. Módulo de menos 3 ao quadrado, 9. Menos 3, módulo de menos 3 ao quadrado, dá 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, é a mesma coisa. Para todo, na propriedade 3, é diferente quando calculamos o produto entre os termos primeiro e em seguida obtemos o módulo. Veja bem,
x vezes y é igual a x vezes y. Se a gente substituir para x3 e y menos 2, a gente tem 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 vezes menos 2 dá 6. Então, se a gente pega o módulo de menos 6, que é 6, e 3 vezes 2, que é 6, a gente vê que é igual. Na propriedade 4, separar os termos é efetuar o modo de cada um deles e só depois somar os resultados pode resultar num valor maior ou igual ao que se chega, quando a soma entre os fatores é realizada só por primeiro e só do resultado dela é que se extrai o módulo. Veja só. A primeira soma está dentro do módulo, x mais y, ou seja, a gente substitui x por 5, y por 4. 5 mais 4, 9. O módulo de 9, 9. Se eu fizer separadamente, módulo de 5 mais módulo de 4. 5 mais 4, 9. Tá aí tudo bem. Nesse caso, apenas os valores do sinal é que sempre, quando os sinais forem iguais, isso vai acontecer. O resultado irá se manter, será igual. Mas quando os valores, os sinais forem diferentes, vejam bem, torna-se diferente também. Menos 3 mais menos 2 dá módulo de menos 1. Módulo de menos 1, 1. Módulo de menos 3 mais módulo de 2, 3 mais 2, 5. Perceba que 1 é menor que 5. Se os valores de x e y possuem sinais diferentes, quando a soma é realizada primeiro, acontece, na verdade, uma subtração, diferente do caso anterior, que quando o módulo é extraído primeiro, já assim os resultados são apenas positivos. Um valor acaba sendo maior que o outro. Assim, podemos concluir que quando houver um caso de módulo de multiplicação entre dois termos, não há problema algum em separar os fatores. Contudo, quando se tratar do módulo da soma entre os dois termos, nem sempre é possível separar os fatores. Então, temos que ficar bem atentos às diferentes aplicações desta propriedade. Agora, realize as atividades solicitadas e até a próxima aula.